Hoje eu estava aqui pensando, quando eu fiz a minha escolha profissional. É uma historinha meio longa, mas é uma historinha relativamente engraçada. Eu tive a oportunidade de fazer testes vocacionais na minha adolescência e os testes davam que eu tinha uma inclinação tanto para a carreira de exatas como para a carreira de humanas, voltada para um lado mais artístico e tal. E aí, seguindo essa, na minha época, o ensino médio era dividido em exatas, humanas e biológicas. Eu acabei fazendo algo que não tinha nada a ver, que eu fiz biológicas na época, porque na minha escola era visto como o currículo mais forte na época. Então acabei fazendo biológicas, mas nos 3 últimos anos de escola eu também tive a oportunidade de fazer alguns cursos em paralelo para o que eu achava que seria o meu futuro profissional ideal. Então eu fiz um curso que era de desenho arquitetônico e desenho de mobiliário porque eu tinha a intenção de cursar arquitetura na universidade. Terminei esse curso e achava que era aquilo e comecei a fazer a faculdade. E já com 3 anos de faculdade eu percebi que aquela não era a minha praia. Aquelas longas horas de solidão no desenho realmente não combinavam comigo. Mas na época eu acabei me formando, recebendo meu diploma e isso me abriu outras oportunidades de vida. Mas aí a vida vai, a vida vem, eu acabei caindo na área de RH, que é onde eu acabei trabalhando estou até hoje. E isso fez todo sentido para mim, porque depois eu fiz outras formações e eu percebi que a minha escolha ela se deu de uma maneira muito prematura. Na época em que eu cursei o vestibular, e eu estava pesquisando um pouco, né, sobre essa questão do vestibular, não era tão comum as pessoas falarem, conversa com pessoas da área que você tem interesse para saber como é a rotina de trabalho. A gente não tinha um acesso a profissionais na escola tão próximos, não tinha palestras tão abertas, não tinha tanta oferta falando sobre futuro profissional, pelo menos que eu me lembre. Então, as escolhas profissionais se davam muito por aptidão, ou se davam muito, como em muitos casos ainda se dão até hoje, porque a pessoa vem de uma grande família de advogados ou de uma grande família de médicos, e aí é muito natural seguir aquele caminho. Muitas vezes a pessoa acaba cursando aquela faculdade, inclusive sem nem pensar e sem nem ter uma oportunidade de avaliar se aquilo vai ser bom para ela, se tem a ver com quem ela é ou não. E isso sempre me levou a questionar por que nós temos que escolher uma carreira saindo da escola com 17, 18 anos de idade. É muito cedo, o jovem acaba sendo muitas vezes colocado numa posição em que ele não tem muita certeza, e isso também leva a resultados de grandes mudanças no momento acadêmico, aonde você tem pessoas trocando de curso universitário com bastante frequência. E aí eu comecei a fazer um pouquinho de pesquisa a respeito e não tem como não trazer exemplos de países desenvolvidos. Então, vou trazer alguns exemplos aqui. Em alguns países da Europa, além da formação dos 12 anos de cursos obrigatórios regulares, os alunos ainda têm mais um curso preparatório de 1 ano para a faculdade, justamente para poder entender um pouco como funciona essa dinâmica. Em outros países é muito comum, por exemplo na Alemanha, Holanda, alguns outros países da Europa, é bastante comum que os jovens, terminado o ensino médio, saiam para fazer um sabático de 1 a 2 anos. Claro que é lógico que as condições econômicas são diferentes, mas eles saem para fazer um sabático de 1 a 2 anos, aonde eles, primeiro que eles saem de casa, então tem um amadurecimento natural. Segundo que eles vão buscar trabalhos que aqui nós temos talvez maior oferta, mas lá é muito comum trabalhar como garçom ou trabalhar em pequenos serviços que já oferecem alguma renda, e que você vai viver um pouco a vida real antes de você ingressar na faculdade. Isso te dá uma outra perspectiva de mundo. E aí é impossível
eu não citar a Finlândia. De novo a Finlândia. A Finlândia aparece em todos os top 10, mas é porque a Finlândia tem algumas práticas educacionais muito modernas, está sempre muito bem colocada e, além disso, a população de lá é muito feliz. Então, lá, o modelo educacional diz que os que querem seguir a educação superior, que é a maioria, decide aos 19 anos, a partir dos 19 anos. E isso também acaba trazendo já uma maturidade um pouco maior na escolha, acaba trazendo mais informações e acaba retirando um pouco dessa ansiedade que os jovens têm, porque vamos combinar, 15, 16 anos, você ainda está na adolescência, 17, 18, você está saindo da adolescência, você está num momento de turbulência socioemocional, de você tentar se encontrar como indivíduo no mundo, e você ainda vai ter a pressão de ter que escolher um vestibular, uma carreira e tudo que você quer fazer no futuro, algo que de alguma maneira coloca mais ansiedade e tem o peso de que vai definir a sua vida para sempre, vamos dizer assim. Não é para sempre, mas esse é um exagero. Então, quanto mais tempo esses jovens puderem ter na escolha de uma profissão, tanto melhor. Mais ou menos em 2014 surgiu a ideia aqui no Brasil, olhando esses exemplos, né, de mundo afora. A partir de 2017 foi instituído o modelo do novo ensino médio, que poderia ser implantado e foi efetivado agora em janeiro de 2022. Na verdade era para ter sido antes, mas por conta da pandemia foi esticado até janeiro de 2022. Como é que esse modelo funciona? Além de aumentar o número de aulas que os jovens acabam tendo na escola, ele divide os currículos em matérias básicas, então língua portuguesa e matemática, por exemplo, que todos vão ter como currículo comum, e divide depois em trilhas de desenvolvimento, em caminhos, em projetos de vida. É que existe uma matéria que é chamada projeto de vida, onde a discussão é um pouco mais ampla, mas vamos chamar de projetos de vida. Então você tem projetos de vida voltados para humanidades, para ciências e tecnologia, para matemática e assim em diante. Acho que são aproximadamente 6 projetos de vida. Qual era o objetivo disso? Em 2014, havia uma grande evasão escolar no ensino médio. A evasão acontecia principalmente, pelo que foi levantado na época, porque os jovens, a grande maioria deles, os que utilizavam a escola pública, né, precisavam buscar um emprego e ajudar em casa, e muitos mostravam um desinteresse pelas matérias que eram ensinadas na escola. Eles diziam que aquelas matérias não atendiam ao que eles buscavam. E por isso foi criado esse modelo. Não vamos esquecer, e eu vou agregar aqui uma pimentinha nisso, claro que a gente não pode esquecer que na escola pública existe a chamada progressão. E a progressão, ela se dá... existe um movimento de que o indivíduo ele não pode repetir de ano. Então, mesmo que ele não saiba conteúdos, ele continua avançando e carregando conteúdos que ele não sabe pelo resto da vida escolar. Que mesmo que sejam trabalhados em paralelo, não significa que serão trabalhados com a mesma profundidade que eram naquele ano. O que significa que a pessoa já vai carregando algumas deficiências. E quando chega lá na frente, ensino médio, matérias mais complexas, é claro que muitas coisas não vão ser compreendidas por quem está ali. Então isso também gera uma falta de interesse no que está sendo ensinado. Enfim, esse era o cenário e por isso o governo da época resolveu, olhando países mais desenvolvidos, tentar gerar alguma solução que oferecesse meios de ingresso no mercado de trabalho mais fáceis para essa camada da população que precisava realmente trabalhar e ao mesmo tempo mantivesse eles na escola. Na época, inclusive, que o governo lançou esse modelo, isso foi trazido como uma referência de países como Finlândia e Coreia do Sul, eu já estou falando de 2014, e que isso ia trazer um grande desenvolvimento para o país. Veja que isso começou a ser implantado em 2017 e que oficialmente ele está valendo em território nacional agora a partir de janeiro de 2022.
A gente ainda não tem dados para avaliar se isso está funcionando ou não. Os alunos que já estão nesse modelo do projeto de vida estão bastante satisfeitos, têm trazido resultados bastante positivos e eles se consideram otimistas em relação a esse novo modelo de ensino. Porém, há muitas críticas em relação a ele também. Uma delas é que, primeiro, para você ter diferentes planos e projetos de vida dentro de uma escola, você vai ter que ter professores formados e desenvolvidos especificamente em cada uma dessas trilhas, e não necessariamente isso acontece hoje. Num segundo lugar, para as escolas públicas, não todas as escolas, pelo seu porte, vão ser capazes de oferecer e de ter a mão de obra capacitada para oferecer todas as trilhas. Então, talvez a parte de línguas e humanidades tenha mais abundância do que trilhas como matemática e ciências, onde o Brasil já é deficitário, só olhar os números do PISA. E, finalmente, se por um lado você coloca, claro, estou falando finalmente aqui, mas nós temos vários argumentos contra este modelo, não contra, mas que são questionando este modelo. Se por outro lado você fazia uma escolha profissional a partir dos 17, 18 anos, vamos considerar que agora o seu projeto de vida ele tem que começar a partir do 10º ano. E isso significa o quê? Que você vai ter que já dar um direcionamento para a sua vida, provavelmente por volta dos 14, 15 anos, que é quando você está na adolescência, que é quando você tem uma série de transformações emocionais e o próprio entendimento, suas próprias competências e habilidades estão numa fase de transformação, e você ainda está gerando essa questão de ter que escolher para que caminho eu vou. Então, neste momento, a gente ainda não tem realmente dados para dizer se esse modelo vai funcionar ou não. Eu entendo que é uma tentativa, mas eu acho que nós temos que ficar bem atentos a como vai ser dado o desenvolvimento desse modelo daqui para frente e, sobretudo, obviamente, que qualquer governo que esteja no poder que dê a devida importância à educação, porque se não houver investimento nesse desenvolvimento dos professores e condições para que esses projetos de vida aconteçam, vai ser mais uma oportunidade de jogar dinheiro para o ralo. Gente, eu não podia ir embora sem contar para vocês uma coisa. Estamos em 2022 e o novo ensino médio entrou em vigor em janeiro desse ano. Porém, ele ainda não está vigente para efeitos de Enem e nem de vestibular. Isso estamos falando de 2024. Então, existe uma grande questão agora de como o Enem e os vestibulares serão aplicados com base no novo ensino médio, considerando essas competências para efeitos de entrar na universidade. Então, fica aí a dúvida e as perguntas de como isso será feito e como já vão passar a valer este ano essas trilhas de aprendizagem diferentes perante uma escolha de carreira e perante exames de Enem e vestibular no final do ano. Então, vamos acompanhar o mercado para ver o que acontece.